Começa agora. Adilson BGI News. A sua central de notícia. Vamos para as manchetes de hoje. Bolsonaro anuncia que irá fazer uma nova reforma ministerial. O advogado de Ciro Nogueira diz que ele é alvo de 3 inquéritos no STF, pois Lava Jato queria criminalizar a política. Ciro Nogueira diz que quer aceitar o cargo de ministro da Casa Civil. Mãe de Ciro Nogueira assumirá mandato no Senado no lugar do filho, caso ele seja nomeado para a Casa Civil. Senador quer que STF obrigue Bolsonaro a provar a fraude nas eleições. Queiroga defende volta às aulas presenciais. Acho que já deviam ter voltado. Carmen Lúcia nega pedido do PT para obrigar Arthur Lira a analisar impeachment de Bolsonaro. Rodrigo Maia chama Onyx Lorenzoni de incompetente. Guedes confirma mudança organizacional no Ministério da Economia. Maior tempestade em 1000 anos deixa ao menos 25 mortos na China. Alcolumbre tenta emplacar Rodrigo Pacheco no STF. PT financia ditaduras na América Latina, diz Carlos Bolsonaro. Chapa entre Moro e Mourão é ventilada em Brasília para as eleições de 2022. Datena assina filiação ao PSL para concorrer à presidência em 2022. Weintraub não descarta concorrer às eleições de 2022. Se houver oportunidade, por que não? Foi formulado o convite, diz Kassab, sobre Rodrigo Pacheco em 2022. E Pacheco não descarta disputar presidência em 2022. China registra a primeira morte de humano devido a vírus raro de macaco. E vamos para as notícias de hoje. Em entrevista à Rádio Jovem Pan de Itapetininga, na manhã desta quarta-feira, dia 21, o presidente Jair Bolsonaro disse que fará uma reforma ministerial na segunda-feira da semana que vem, dia 26. Bolsonaro deve entregar a Casa Civil ao presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira, do Piauí, que é um dos principais líderes do Centrão. O general Luiz Eduardo Ramos, atual titular da pasta, deve assumir a Secretaria-Geral da Presidência, comandada por Onyx Lorenzoni. É cogitado que Onyx assuma o Ministério do Trabalho e Previdência, que deverá ser recriado, assim diminuindo o tamanho do Ministério da Economia. Estamos trabalhando, inclusive, uma pequena mudança ministerial, que deve ocorrer na segunda-feira, para ser mais preciso, para a gente continuar aqui administrando o Brasil, disse Bolsonaro na entrevista. Seguem as notícias. Advogado de Ciro Nogueira diz que ele é alvo de 3 inquéritos no STF. Isso mesmo. No fim da tarde desta quarta-feira, dia 21, a defesa do presidente do PP e líder do Centrão, senador Ciro Nogueira, do Alagoas, afirmou que ele é alvo de 3 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, STF, pois a Operação Lava Jato queria a criminalização da política. A nota defende que não há nada que impeça o parlamentar de assumir a Casa Civil. O criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, é o advogado de Ciro. O senador Ciro Nogueira foi colocado sob foco de investigação no momento no qual havia claramente uma tendência de criminalização da política. Uma estratégia vulgar adotada pela tal Operação Lava Jato e que já foi condenada pelo Supremo Tribunal, diz trecho da nota. A defesa de Ciro Nogueira cita que 2 dos inquéritos contra o senador no STF se baseiam apenas em delações premiadas e não se sustentam em fatos concretos. A nota menciona ainda um inquérito em que Nogueira é réu na corte e diz que o caso deve ser arquivado. Seguindo a notícia da trilogia Ciro Nogueira. Ciro Nogueira diz que quer aceitar o cargo de ministro da Casa Civil. No início da tarde desta quarta-feira, dia 21, o presidente nacional do PP e líder do Centrão, senador Ciro Nogueira, ligou para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. A conversa entre eles durou cerca de 15 minutos.
Durante a conversa, o senador informou ao presidente do Senado querer aceitar o cargo de ministro da Casa Civil. A informação foi confirmada à CNN Brasil pelo próprio Ciro Nogueira. O tom da conversa entre o presidente do PP e o Pacheco foi amistoso, de acordo com o senador. Ciro Nogueira disse para Pacheco que pretende ser uma ponte entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto e servir como conciliador entre os poderes quando assumir a pasta. Seguem as notícias na trilogia Ciro Nogueira. Mãe de Ciro Nogueira assumirá mandato do senador no lugar do filho, caso ele seja nomeado para a Casa Civil. Isso mesmo. O presidente do PP, caso seja confirmada a indicação do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, para assumir a Casa Civil, sua vaga no Senado vai para sua mãe, Eliane e Silva Nogueira Lima, a primeira suplente do parlamentar. Ela também é filiada ao PP, mas não tem experiências em cargos públicos. O segundo suplente de Ciro é Gil Marques de Medeiros, conhecido como Gil Paraibano. O político foi eleito nas últimas eleições e assumiu como prefeito de Picos, no Piauí. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, dia 21, que fará uma reforma ministerial. O desenho, que estava definido até amanhã desta quarta-feira, envolve trocas em 3 pastas. Ciro Nogueira, do Piauí, vai para a Casa Civil no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, que passa para a Secretaria-Geral, ocupada por Onyx Lorenzoni, do DEM. Já Onyx, pelos planos atuais, ocupará o Ministério do Trabalho e Emprego, que será recriado com a divisão do Ministério da Economia de Paulo Guedes. A expectativa é a de que as mudanças se concretizem até sexta-feira, dia 23, com a publicação da medida provisória que recriará o Ministério do Trabalho. Ciro Nogueira é o atual presidente nacional do PP e o principal líder do Centrão. O político foi reeleito para o Senado em 2018, portanto tem mandato até 2027. Pois é, política é isso aí, né? Começam as trocas e o governo tem que articular, tem que criar mais um ministério, tem que alojar esse pessoal do DEM, né, para que as coisas realmente andem nesse país. Infelizmente, para governar o Brasil, precisa ter maioria no Congresso, precisa ter maioria no Senado, na Câmara Municipal, e se você não tiver essa maioria, você não consegue aprovar projetos. Daí a necessidade, né, e a chantagem que esses políticos fazem para ocupar cargos, né, ministérios, em troca de aprovar projetos ou talvez outras coisas mais. Então, isso é o Brasil. Seguem as notícias. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania, acionou o Supremo Tribunal Federal, STF, para obrigar o presidente Jair Bolsonaro a apresentar provas das supostas fraudes nas eleições. O chefe do executivo alega que houve fraude em 2014 e 2018. Segundo o senador, os atos de Bolsonaro não se foram provados. Podem ser considerados crime contra a honra, além do potencial cometimento dos crimes de responsabilidade. Recentemente, o presidente afirmou não acreditar mais que o voto impresso auditável seja aprovado a tempo de ser implantado nas eleições de 2022. Bolsonaro anunciou também que, na semana que vem, apresentará provas de fraude nas eleições de 2014. Esse Alessandro Vieira, né, parece que estava do nosso lado, né, de repente virou, né, agora ele é contra tudo que o presidente faz, né, tudo que Bolsonaro faz ele é contra, ele cria projetos para derrubar, para tentar derrubar, contra-ataca na CPI e se tornou um inimigo gigantesco, né, contra o presidente Bolsonaro. Infelizmente, é isso, né, nós precisamos lembrar do nome dessas parlamentares, né, em 2022. Seguem as notícias. Vamos para o Ministério da Saúde. Na tarde desta quarta-feira, dia 21, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que as aulas presenciais já deveriam ter voltado anteriormente no país, porque os alunos estão sendo prejudicados. Ele avalia que o avanço da vacinação e a redução de casos de Covid-19 criaram um ambiente favorável ao retorno, mas que ele já poderia ter ocorrido. Acho que já devia ter voltado antes, disse o ministro. Os novos adolescentes estão sendo muito prejudicados. O mundo inteiro já voltou a aulas sem necessidade de vacinar professor.
80% dos professores do ensino básico já estão vacinados com uma dose, afirmou. O protocolo está sendo finalizado pelo Ministério da Saúde para orientar como será o retorno às aulas. De acordo com o ministro, será um reforço em nível nacional, já que muitos estados e municípios também elaboraram protocolos. O que precisamos é um protocolo de segurança, uso de máscara, testagem. Nós vamos fazer isso. O retorno às aulas é esperado para o mês de agosto. Vamos para o STF. Carmen Lúcia nega pedido do PT para obrigar Arthur Lira a analisar impeachment de Bolsonaro. Isso mesmo, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, negou o pedido do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e do deputado Rui Falcão, para que a corte determinasse que o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, analise um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, apresentado por eles em maio de 2020. Segundo a ministra, a imposição do imediato processamento da denúncia para apuração de responsabilidade do presidente da República pelo Poder Judiciário macularia o princípio da separação dos poderes. E para atendimento desse princípio garantido da eficiência do sistema de freios contrapesos, é que a jurisprudência desse Supremo Tribunal consolidou no sentido de se estabelecer na matéria a autocontentação do exercício jurisdicional constitucional, argumentou a ministra. No mandato de segurança, os petistas argumentavam que Lira estaria se omitindo das suas responsabilidades ao não examinar ou encaminhar internamente a petição de impeachment por crimes de responsabilidade. O pedido de 2020 teve 159 assinaturas. Estão de brincadeira, né? Porque quando o Nhonho estava no poder, ali na presidência da Câmara, ninguém entrou na justiça para obrigar ele a pautar, né? Nenhum tipo de impeachment contra os ministros do STF. Então, é uma faca de dois gumes, né? Se serve para um, tem que servir para outro. Mas a Carmen Lúcia foi na veia. Seguem as notícias. Rodrigo Maia chama Onyx Lorenzoni de incompetente. Alguém poderia me dar um exemplo de alguma coisa boa que Onyx fez à frente da Casa Civil e do Ministério da Cidadania? Bolsonaro colocou um incompetente para cuidar do principal problema do país, que é a questão do emprego, escreveu o ex-presidente da Câmara em rede social. Eu acabei de falar do Nhonho, chega uma notícia do Nhonho. Além de avaliar mudar o comando da Casa Civil para colocar o senador Ciro Nogueira, PP, Bolsonaro também estuda recriar o Ministério do Trabalho e Previdência, que deve ser comandado por Onyx Lorenzoni. O fracassado ex-presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, começou a querer mostrar as asinhas, já pensando nas eleições de 2022, mas pode tirar o cavalinho da chuva, meu amigo. Você não vai se reeleger. Seguem as notícias. Economia. Em uma live com representantes da Receita Federal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou uma mudança de estrutura na sua pasta. De acordo com ele, acelerar o ritmo de geração de emprego no Brasil. O Ministério do Trabalho deve ser recriado e se chamará Ministério do Emprego e da Previdência. Temos novidades chegando. Novidades até na nossa organização estrutural. Vamos fazer uma mudança organizacional aqui também no Ministério da Economia. Essas novidades são justamente na direção de emprego e renda e vamos acelerar o ritmo de criação de empregos, inclusive com uma reorganização nossa interna. São novidades que o presidente deve trazer rapidamente, disse Guedes. O novo ministério será instituído a partir da estrutura da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, órgão comandado hoje por Bruno Bianco. O presidente vai entregar a Casa Civil para o senador Ciro Nogueira, líder do Centrão. O atual ministro-chefe general Luiz Eduardo Ramos deve ser realocado para a Secretaria-Geral da Presidência da República, pasta hoje comandada por Onyx Lorenzoni. O superministério de Paulo Guedes é formado pelos antigos ministérios da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio Exterior, além de Trabalho e Previdência.
Acredito eu que agora vai ficar bom, porque precisa realmente trabalhar essa pasta, né, do trabalho. Parece pleonasmo, mas é isso aí, né? Acho que precisa começar a pensar em trabalho. A população, de um modo geral, necessita de vagas de empregos. É isso aí. Segue as notícias. O presidente da Comissão da Constituição e Justiça, CCJ, do Senado Federal, Davi Alcolumbre, articula para emplacar o atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, como ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. A informação é do jornal O Globo. O ex-presidente do Senado tenta convencer os senadores que não se empolgam com a indicação de André Mendonça ao STF, assim engajar numa campanha pela nomeação de Pacheco. Gilberto Kassab defende a candidatura de Rodrigo Pacheco ao Palácio do Planalto nas eleições de 2022. Seguem as notícias. Nesta quarta-feira, dia 21, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, do Republicanos, usou a sua conta do Twitter para dizer que PT, o Partido dos Trabalhadores, seria responsável por financiar o sistema ditatorial em alguns países da América Latina. Na publicação, o filho do presidente Jair Bolsonaro citou Nicarágua, Venezuela e Cuba, que, segundo ele, recebe apoio financeiro direto do PT. Hoje há uma ditadura vigente na Venezuela, na Nicarágua e em Cuba, além do autoritarismo socialista avançando a olho nu na Bolívia e na Argentina, junto com a consequente miséria. Todos apoiados e ou financiados pelo PT. Mas há quem diga que eles trabalham pela democracia. Realmente precisamos tomar muito cuidado com o avanço, né, desses que se dizem defender a democracia, mas que são socialistas, comunistas, né? E são nossos vizinhos. Temos que ter uma grande preocupação com isso. Seguem as notícias. Política 2022. Uma chapa formada pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está sendo ventilada em Brasília para as eleições presidenciais de 2022. A informação é da revista Veja. De acordo com o jornal, a chapa seria para a chamada terceira via. Na última semana, dirigentes do PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão, receberam uma sondagem de um grupo de apoiadores de Moro sobre a possibilidade de participação dele em uma chapa encabeçada pelo ex-juiz e ministro da Justiça. As chances de Moro topar ingressar na disputa são pequenas, mas a insistência dos entusiastas ocorre pelas dificuldades hoje de encontrar um nome com popularidade suficiente para se contrapor a favoritos Bolsonaro e Lula. Moro deixou a vida pública para trabalhar como sócio-diretor da consultoria Alvarez e Marçal nos Estados Unidos. Andou circulando por Brasília e Curitiba na última semana. Ele não dá sinais claros de que pretende disputar o pleito, mas teve encontros com o senador Álvaro Dias, do Podemos, no Paraná, entusiasta da sua candidatura, e a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, presidente nacional da sigla, e ouviu desses políticos que a data limite para ele tomar uma decisão é novembro deste ano. Nós já esperávamos isso, né? O vice Mourão, né, saindo aí e já querendo se candidatar. E o Sérgio Moro, grande Sérgio Moro, também aí querendo se candidatar. Vamos ver, né, se consegue vencer o Bolsonaro. Seguem as notícias dentro da política e eleições 2022. Ainda é tudo muito incipiente, mas o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, não descarta sair candidato a alguma coisa em 2022. Em entrevista ao programa Pânico da Rádio Jovem Pan, Weintraub afirmou não ver problemas caso tenha a oportunidade. Meu nome foi lançado pela militância, não filiado a partido nenhum. Nunca falei que iria ser, mas também não negar. Se tiver a oportunidade, por que não? Disse o ex-ministro sem especificar o cargo que poderia disputar em 2022. Morando atualmente nos Estados Unidos, Weintraub admitiu que quer retornar ao Brasil em breve. Weintraub também comentou as gravações que podem ligar o nome do presidente Jair Bolsonaro a um esquema ilegal de entrega
de salários. Se tiver coisa errada, não conte comigo para defender. Se pegarem realmente um áudio do presidente Bolsonaro falando sobre rachadinhas, não conte comigo para defender. Se constatarem que bens foram adquiridos a partir de verba ilegal, não contem comigo para defender, disse Weintraub. Ele riu do fato das denúncias terem partido da ex-cunhada de Bolsonaro. Agora, desculpa, áudios de ex-cunhada. Não precisa nem ser ex-cunhada para falar mal de Bolsonaro. Para com isso. Desde quando se leva a sério o que diz uma ex-sogra ou uma ex-cunhada, considerando que se trata de gravações da ex-cunhada? Até que saiu barato para o presidente. Uso aqui o exemplo da peça teatral Medeia, que compõe a dramaturgia grega e termina com uma frase fantástica. Os deuses desconhecem ira maior do que a de uma mulher largada. Será que ainda podemos aplicar essa frase de 2.500 anos na atualidade? Complementou Weintraub. Ele tirou um sarrinho aí grande na ex de Bolsonaro ali, né? É isso aí. Infelizmente, tem gente que não tem o que fazer, né? Sogra, ex-cunhada, enfim. Mas seguem as notícias. Vamos lá. Tomara que Weintraub seja realmente candidato ao Senado, né? Ou ao governo do estado. Seria muito bom. Seguem as notícias. Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas, disse que não é o momento de pensar na disputa eleitoral, mas não descarta nenhuma das opções nas eleições de 2022. Pacheco é cogitado como nome para disputar o Palácio do Planalto pelo PSD de Gilberto Kassab. Não estou fechado a absolutamente nada, tenho de estar aberto a tudo. Tenho meu pensamento em relação ao país, disse o parlamentar. Eu não me fecho para nenhuma das opções. As opções se apresentarão e o povo vai ter a sua oportunidade de escolher, finalizou Pacheco. Vai se desenhando aí, né, as eleições do ano que vem. Muitos... E você percebe, né, Pacheco vai ser candidato. Por isso que ele está jogando contra Bolsonaro, né? A gente sempre faz questão de frisar. E vamos para as internacionais de hoje. China registra a primeira morte de humano devido a vírus raro de macaco. O Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças registrou a primeira morte de um ser humano pelo vírus do macaco B, o herpes B. O vírus é prevalente em macacos, mas extremamente raro e mortal quando transmitido para humanos. O homem trabalhava em um instituto chinês de pesquisa especializado em reprodução de primatas e havia trabalhado na dissecação de 2 macacos mortos em março. Ele sentiu náusea, vômitos e febre e um mês depois ele morreu em 27 de maio. Suas amostras de sangue e saliva foram enviadas para o centro em abril, onde os pesquisadores encontraram evidências do vírus do herpes B. Isso mesmo. Dois de seus contatos próximos, um médico e uma enfermeira, testaram negativo para o vírus, disseram as autoridades. Em humanos, esse tipo raro de vírus tende a atacar o sistema nervoso central e causar inflamação no cérebro, levando à perda de consciência, explicou Kentaro Iata, especialista em doenças infecciosas da Universidade Kobe, no Japão, ao Washington Post. Se não for tratada, a taxa de mortalidade é de cerca de 80%. Desde 1932, quando foi registrado o primeiro caso de transmissão de primata para o humano, ocorreram menos de 100 relatos de infecções humanas de herpes B, muitos deles na América do Norte, onde os cientistas tendem a estar mais atentos à doença, disse Iwata. É provável que haja casos do vírus que não foram detectados, mas os especialistas ainda acreditam que é uma doença extremamente rara entre os humanos. Em 1997, as pesquisadoras de primatas Elizabeth Griffin, a pesquisadora de primatas Elizabeth Griffin, morreu 6 semanas depois que um macaco enjaulado jogou uma gota de líquido em seu rosto, atingindo seu olho. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, houve apenas um caso documentado de um ser humano infectado espalhando o vírus para outra pessoa. Tanto o vírus do herpes B quanto o novo coronavírus são consequências dos saltos virais entre as espécies, disse Nicolaus Osterrieder,
reitor do Jockey Club College of Veterinary Medicine e Life Sciences em Hong Kong, ao Washington Post. E vamos para a última internacional de hoje. Isso mesmo, maior tempestade em 1000 anos deixa ao menos 25 mortos na China. Isso mesmo, pelo menos 25 pessoas morreram na China durante enchentes na província de Henan, ocasionado pelo que as autoridades meteorológicas chinesas classificaram como as chuvas mais fortes em 1000 anos. As informações são da Reuters. Entre as vítimas, 12 delas estavam em uma linha de metrô em Zhengzhou, capital de Henan. Segundo as autoridades, mais de 500 pessoas foram resgatadas no metrô inundado. Imagens das redes sociais mostraram passageiros imersos na água na altura do nível do peito. Por causa das chuvas, o transporte ferroviário e rodoviário foi interrompido. Em Zhengzhou, cerca de 100 pessoas foram evacuadas enquanto autoridades chinesas realizam uma operação de resgate na província, que registra 7 pessoas desaparecidas. Estradas que ligam cerca de 12 cidades da província também foram inundadas. Pessoas atingidas pelas enchentes estão abrigadas em bibliotecas, cinemas e museus. A previsão do tempo indica que Henan receba mais chuvas nesta semana. De sábado, dia 17, a terça-feira, dia 20, foram registrados 617 milímetros de chuva em Zhengzhou. A média anual da cidade é de 640 milímetros. A Adilson BGI News fica por aqui. Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo para valer. Até amanhã. Obrigado.